Próximo item da lista é peças gráficas. E as peças gráficas são um item que eu percebo que são muito esquecidos, assim. As peças gráficas, elas são fundamentais na hora dessa introdução desse universo do projeto, né? Porque elas são fundamentais para explicar a gente o seu projeto, né? E isso é interessante, porque no concurso, por exemplo, a gente não tem a oportunidade de apresentar o projeto. Ele tem que ser autoexplicativo. Obviamente que a gente tem a ajudinha ali do texto, né? Porque o texto ele acaba ajudando, né? É como se fosse uma pessoa falando, mas tem uma limitação primeiro, né? Você não pode colocar muito. Eles limitam a quantidade e ele é autoexplicativo. E ele precisa corroborar com essas outras peças que são autoexplicativas, né? Então, os diagramas, eles têm exatamente essa função de autoexplicar o seu projeto. E qual que é a vantagem e por que que isso contribui, né, em relação ao tema, que é saber defender suas próprias escolhas de projeto, né? Quando você tem peças gráficas que estão auto-explicando o seu projeto, você vai ter uma coisa que é super interessante, você vai ter menos ruído na comunicação, né? Lembra que eu falei lá para vocês que o professor ele sempre vai perguntar quando tiver dúvida? E, portanto, você vai ter aquela possibilidade, né? Lembra do exemplo? Você está aqui, você pode vir aqui ou você pode subir aqui. Mas quando uma pessoa, existem muitas pessoas, né, que ficam muito nervosas. Às vezes o projeto até é bom, né? Tá bom, tá bem representado, mas a pessoa, ela tem muito medo de apresentar e tudo. Mas quando você tem boas peças gráficas, boas imagens, né, que falam por si só, você vai diminuir esse ruído, né? Porque as pessoas vão ter menos dúvidas, né? E, portanto, você vai ficar meio que livre delas. Então, isso é importante, né? Além disso, né, as peças gráficas, elas vão contar, né, o storytelling, elas vão contar uma história do seu projeto. Então, por isso que é importante que você tenha nesse projeto diagramas de circulação, setorização, de estrutura, né, diagrama estrutural, porque, e outra coisa, quando a gente olha para essas peças, a gente primeiro entende, né, e agora eu estou falando enquanto orientador, enquanto avaliador de banca de TCC, a gente olha para esse trabalho e a gente entende que teve primeiro um esforço, né, da pessoa em produzir todo aquele conteúdo, né, uma coisa é produzir o projeto e levar o projeto de qualquer jeito, outra coisa é ter essa preocupação gráfica, né, de graficar o seu projeto, de representar o seu projeto, isso você já ganha ponto. E a segunda é que vai diminuir as nossas dúvidas, né, enquanto avaliador. E o cliente, e aí é um ponto importante também, porque às vezes os alunos, eles até têm essa consciência na faculdade, né, de, tem que fazer por obrigação, né, então entregam de qualquer jeito, né, esse é um ponto, mas depois que se formam, não apresentam isso para o cliente. Isso também é importante para o cliente, gente. Isso é muito importante, ele precisa ver que você está trabalhando, a complexidade do seu projeto, a não ser que você faça um projeto raso, aí, portanto, de fato, você não vai ter muito o que mostrar, né? Mas quando você faz um bom projeto, isso é fundamental, você precisa levar essas peças gráficas para ressaltar as qualidades do seu projeto, né? E para que fique mais claro para ele também. Só que, assim como o portfólio, que a gente falou no vídeo passado, se você não assistiu, eu vou colocar o link aqui, assim como no portfólio, você também tem que fazer as peças gráficas voltadas para esse público, né, que é o cliente, né? Então são peças mais refinadas e menos técnicas, né? São mais representadas, né? São mais palatáveis para o cliente. E outro ponto que é o seguinte: as pessoas compram, né, quando elas se sentem seguras, né? E a gente, de certa forma, a gente vende ideia, a gente vende projeto, né? Se você tem um escritório, eu estou falando com essas pessoas que têm escritório de arquitetura ou que pretendem ter um escritório. A gente trabalha vendendo projetos, vendendo ideias, né? Portanto, se o cliente ele sentir que você está titubeando ou ele ficar na dúvida porque não entendeu, e às vezes o cliente até aprova o projeto, né? Acontece muito, ele aprova porque ele fica meio sem graça de falar não para você, mas depois você não acompanha o processo e ele acaba mudando. E por que ele muda? Porque ele não entendeu a importância das suas escolhas de projeto. Então, quanto mais tiver representada, quanto mais você dominar o projeto e mostrar para ele, né, utilizar essa ferramenta que é a peça gráfica, provando para ele que aquela é a melhor solução para ele, menos dúvida ele vai ter e, portanto, menos alteração o seu projeto terá, né? E eu acho que é o sonho de todo arquiteto que a obra seja executada como o projeto, né? Então, isso é super importante.